Ok, então, gente, vamos dar continuidade agora a partir da questão de número 8, concurso do TRE Espírito Santo, ainda tratando do PMBOK versão 4, né? Vamos lá para os comentários acerca dessa questão. O grupo de processos de iniciação constitui-se de dois processos, gerenciamento de integração e gerenciamento de comunicações. Já está errado, né? Então, lembrar daquela ideia de grupos de processos, e a gente sabe que são 5 grupos de processos, né? Iniciação, planejamento, execução, controle e monitoramento e encerramento. Isso tanto na versão 4 quanto na versão 5. E o chamado grupo de processos de iniciação, ele possui sim dois processos, só que não são esses processos que estão aqui, né? Gerenciamento de integração e gerenciamento de comunicações. Gerenciamento de integração nem processo tá? E gerenciamento de comunicações também não. Na verdade, esses dois caras que estão aqui, ó, gerenciamento de integração e gerenciamento de comunicações, poderiam no máximo, né, serem chamados de áreas de conhecimento. E a gente possui... Então, essa questão aqui, né, ela está relacionando áreas de conhecimento com grupos de processos. Tá? E a gente possui, eu ia falando, né, 10 áreas de conhecimento, 5 grupos de processo. Desculpa, né, PMBOK versão 4. Tudo bem. PMBOK versão 4, 9 áreas de conhecimento, porque até a versão 4 a gente não tinha ainda o gerenciamento das partes interessadas. Tá? Para quem vai fazer, quem estiver estudando esse módulo aqui já na vigência da versão 5, fica atento, né? São 10 áreas de conhecimento, porque surgiu uma nova área que é o gerenciamento de partes interessadas. Então, as áreas eram integração, escopo, tempo, custo, RH, comunicações, qualidade, riscos e aquisições. E na versão 5, além dessas 9 que permaneceram, surgiu o gerenciamento das partes interessadas. Mas enfim, ó. E ele continua, nessa questão já está errada, tá? Mas ele continua falando, o restante lá do enunciado, que o grupo de processos de encerramento constitui de um processo único. Não, o grupo de processos de encerramento também possui dois processos, tá? Também possui dois processos, que também é gerenciamento das comunicações, né? Então tá toda errada essa questão. Os dois processos de encerramento, no caso, são o processo encerrar projeto ou fase, que é da área integração, e o processo encerrar as aquisições, que é obviamente da área gerenciamento das aquisições, tá? Então é só isso, questãozinha simples, tabelinha 3.1 para variar, né? Tá aqui a tabela. Essa tabela inclusive ainda é a versão 4, né? Versão 4 com 42 processos. Então ele está falando aqui, ó, do grupo de iniciação com seus dois processos, e está falando aqui do grupo de encerramento com seus dois processos. Gente, atenção, né? É claro que a questão não passou por aqui, ele nem chegou a citar corretamente o processo em si, mas lembrando, né, a principal mudança da versão 5 para a versão 4 é que esse processo aqui, que era do grupo de iniciação na versão 4, que se chamava identificar as partes interessadas, na versão 5, ainda dentro do grupo de iniciação, mas agora na nova área de gerenciamento de partes interessadas, né? Então, se você pegar essa mesma tabela 3.1 para estudar na versão 5, vai ter uma nova linha aqui, né? Que é a área de gerenciamento das partes interessadas. É uma área com 4 processos, e um dos processos de gerenciamento das partes interessadas é o antigo identificar as partes interessadas, tá? Isso a gente viu bastante no curso lá no módulo, né, de atualização da versão 5. Beleza, gente? Próxima questão, então, ainda o TRE Espírito Santo. O gerenciamento da qualidade do projeto, que engloba gerenciamento do projeto e gerenciamento do produto do projeto, aplica-se a todos os projetos, independentemente da natureza. Olha, aqui é aquela velha confusão que alguns fazem, né? Quando você estuda o gerenciamento de escopo, a questão fala de qualidade, tá? Mas deixa eu só relembrar um ponto aqui. Quando você estuda o gerenciamento do escopo, o que a gente fala? Olha, o gerente e a sua equipe têm que ficar atentos, né? Ambos têm que ficar atentos para
dois tipos de escopo, o chamado escopo do produto e o chamado escopo de projeto. E lá a gente explica, né, qual é a diferença entre escopo de produto e escopo de projeto. Escopo de produto está mais relacionado àquilo que você vai entregar, né, de concreto, o seu produto, resultado ou serviço. E escopo de projeto está mais relacionado à forma, ao trabalho necessário para gerar o produto. Mas ambos são escopo. Tá? Quando você faz a IAP, por exemplo, tanto o escopo do produto quanto o escopo do projeto, ou seja, o trabalho necessário para gerar o produto, ambos têm que ser decompostos lá nos componentes da IAP. É o exemplo que o guia dá quando dentro da IAP ele coloca uma caixinha lá chamada gerenciamento de projeto. Olha, gerenciamento de projeto é o trabalho necessário para gerar o produto. Tá? Então, é um exemplo, se você for no capítulo 5 do Guia PMBOK e olhar os exemplos de IAP que o Guia PMBOK dá, você vai ver que sempre tem lá um ramo da IAP que é o ramo onde se decompõe o próprio gerenciamento de projeto em si. Tá? O gerenciamento de projeto em si é escopo de projeto. Tá? Então, esse é um ponto. Aí vamos voltar para a questão. Né? A questão fala o gerenciamento da qualidade do projeto. Então, ele se refere aqui, olha, à área de gerenciamento da qualidade. E aí ele te leva a pensar em projeto. Essa é a pegadinha da questão. Gerenciamento da qualidade do projeto. Engloba gerenciamento do projeto e do produto do projeto. E ele se aplica a todos os projetos em si, independentemente da natureza do produto. Então ele deu volta, para talvez te levar a te induzir ao erro e achar que, porque o capítulo se chama gerenciamento da qualidade do projeto, esse gerenciamento da qualidade do projeto só se aplicaria, né, a esse pedaço aqui do seu projeto e não ao produto em si. Porque talvez para gerenciar a qualidade do produto eu precisaria de um outro capítulo lá no Guia PMBOK chamado gerenciamento da qualidade do produto, né? Dado que, segundo o enunciado, né, o que tem lá no Guia PMBOK é o gerenciamento da qualidade do projeto. Gente, genericamente, né, gerenciar a qualidade do projeto significa gerenciar a qualidade de tudo isso aqui. Tá? Então, quando a gente faz essa distinção entre produto e projeto, a gente faz lá num tratamento de escopo. Só que você não vai carregar essa distinção a ferro e fogo a ponto de dizer que os três processos da área qualidade, né, planejar a qualidade, garantir a qualidade e controlar a qualidade, só se aplicam, obviamente, né, a esse pedaço aqui do seu escopo e não ao produto em si. Tá? Tanto é que, lendo o capítulo de qualidade, a gente vê lá que em vários momentos o próprio capítulo fala de qualidade do produto e qualidade do projeto. Tá? Então, gente, eu aproveitei aqui para revisar um pouquinho dessa teoria, né, relacionada ao escopo do produto e escopo do projeto, e a questão está certinha sim, tá? Não tem nada de errado com ela não. Vamos para o próximo item. É a mesma prova ainda, tá? TRE Espírito Santo. Um projeto pode ser definido como o esforço temporário empreendido para se criar um produto, serviço ou resultado, e o seu término somente é alcançado quando se atingem os objetivos. Lembrar que a gente viu GPR 01 as três formas de término do projeto. Quais eram essas três formas? Uma é essa que está aqui, quando se atingem os objetivos. Então, essa é a forma número 1 de se terminar um projeto. Outra é uma razão, uma maneira, uma forma de término do projeto que eu vou chamar aqui, olha, de estratégica. Isso está lá no primeiro capítulo do guia, tá? Mas o que seria essa maneira, esse término relacionado à estratégia? É quando o resultado do projeto em si não interessa mais para a empresa. Lembra lá do business case, da razão do projeto, que é consolidada no termo de abertura pelo patrocinador? Então, quando o patrocinador autoriza o início do projeto, ele diz o porquê daquele projeto. Ele fala, olha, eu quero começar esse projeto aqui nessa empresa que vai entregar um determinado produto por conta disso, disso e disso. Eu quero atingir um novo nicho de mercado, eu quero aumentar a lucratividade da minha empresa, eu quero ser o primeiro a lançar um determinado produto que ninguém tem. Veja que uma coisa é o produto que vai ser entregue, outra coisa
coisa é por que eu vou entregar esse produto. Esse porquê que eu vou entregar o produto pode variar, tá? Eu posso ter duas empresas com projetos distintos, mas com o objetivo de gerar o mesmo produto, só que cada uma com a razão de negócio diferente. O que acontece no meio do caminho se essa razão de negócio se perde? Se de repente o patrocinador, que foi quem autorizou o projeto da empresa, começar a identificar que, olha, aquela razão de negócio que deu origem inicial ao projeto, ela não se justifica mais, tá? Eu não vou mais ser o primeiro a lançar o produto porque o meu concorrente já lançou na minha frente, por exemplo, né? Eu não vou mais conseguir atingir um determinado nicho de mercado porque as pesquisas demonstram que esse nicho de mercado na verdade nem existe. Então, se no meio do caminho isso for notado, o projeto ele pode ser encerrado. Por quê? Porque os resultados dele não interessam mais à organização. E uma terceira forma de término é quando fica claro, eu vou colocar uma palavra forte aqui, mas é só um lembrete, né? Quando fica claro que a empresa ela não tem competência para ser bem sucedida no projeto, tá? Essa palavra é forte, mas ela está cheia de sentido aqui. A ideia da incompetência está relacionada ao fato de que a empresa não consegue entregar no prazo, ou ela não consegue entregar o que foi pedido, escopo, ou ela não consegue atingir o orçamento e não houve um consenso entre as partes, tá? Porque, bom, você não entregar no prazo não tem problema, desde que você faça uma nova versão de cronograma e siga aquela nova versão, e desde que todas as partes envolvidas aceitem essa nova versão de cronograma. Você estourar orçamento, entre aspas, também não tem problema, desde que um novo orçamento seja feito e aprovado por todas as partes, cliente, usuário, patrocinador, enfim, quem quer que tenha que participar. Agora, numa situação em que no meio do projeto fica claro que é impossível atingir os objetivos, veja que a alternativa fala que é quando os objetivos foram atingidos. Ok, e quando fica claro que é impossível se atingir? O projeto vai ser cancelado no meio do caminho, tá? Então, a seção 1.2 lá do guia fala disso, as 3 razões de término, e aí essa alternativa, por conta disso, ela está errada. Por quê? Porque ela diz que o projeto só termina nessa situação, e isso não é verdade, tá? É visto como uma boa prática gerenciar o projeto, é para isso que você gerencia, para que essas duas situações sejam identificadas o quanto antes, ok? Para diminuir prejuízo, por exemplo. Menos é mais, tá? Não vou levar um projeto adiante, sendo que levá-lo adiante só vai significar aumentar ainda mais os meus prejuízos. Inteligente é quem cancela o projeto mesmo no meio do caminho para ter prejuízos menores, tá? Bom, está aí o texto da seção 1.2, né? Só questão de dar uma lidazinha com calma. Olha aqui, o término do projeto é alcançado quando os objetivos são atingidos. Beleza, isso aqui é o que está na questão. Ou quando o projeto é encerrado porque seus objetivos não serão ou não podem ser alcançados, ou seja, o objetivo não será ou não pode ser alcançado. É o que eu chamei de incompetência aqui, né? E por último, olha, a razão número 3, quando a necessidade do projeto deixar de existir, tá? É quando estrategicamente fica claro que a empresa não precisa mais daquilo, beleza? Vamos aí para o próximo item. 11ª, o gerenciamento de portfólios, que entre outras finalidades visa garantir que objetivos e programas sejam analisados de modo... O gerenciamento de portfólios, que entre outras finalidades visa garantir que projetos e programas sejam analisados de modo a se priorizar a alocação de recursos, deve ser consistente e estar alinhado à estratégia da organização. Então aqui ele está dizendo, olha, que o gerenciamento de portfólio, aí vamos pular, né? Então vamos ignorar esse trecho, esse miolo. Olha, o gerenciamento de portfólios, aí ele dá uma volta imensa, deve ser consistente e estar alinhado à estratégia da organização. Lembra lá da definição de projeto, programa e portfólio, né? Projeto é algo que tem início, meio e fim, que gera um resultado, um produto ou um serviço único e exclusivo, algo que nunca foi feito antes. O que é um programa? Conjunto de projetos interrelacionados que são gerenciados através de uma única entidade para se obter objetivos que não seriam atingidos se esses projetos fossem gerenciados isoladamente. Definição de programa. E por último, a definição de portfólio, vista lá no GPR 01 também.
Portfólio é tudo o que a empresa faz, na forma de projetos, programas ou outros trabalhos, né? Esses outros trabalhos seriam as operações. Então, se a gente pensar numa hierarquia, eu tenho o projeto, eu tenho o programa. O que é um programa? É um conjunto de projetos. Então, esse pé de galinha aqui, vamos supor que eu tenho um determinado programa. O portfólio engloba tudo, né? Então, dentro de um portfólio organizacional, resumindo bastante o que a gente viu lá no GPR01, dentro de um portfólio eu posso tanto ter projetos isolados quanto programas, né, dentro dos quais projetos são gerenciados. E posso também ter as operações, né? Os outros trabalhos, é a expressão que é utilizada lá na versão 4. Agora a versão 5 melhorou um pouquinho essa definição de portfólio, né? Ele deixa muito mais claro ainda que quando ele fala outros trabalhos, ele está falando de operações, ok? Bom, veja que o gerenciamento de portfólio é um cara que tem que ser gerenciado um nível mais alto. Se você pensar naquela pirâmidezinha lá, nível tático, estratégico e operacional, o portfólio ele está mais aqui para o topo da pirâmide. O portfólio é algo que é gerenciado no nível estratégico, tá? Tanto é que o PMBOK é um guia que serve para gerenciar apenas um projeto. Ah, onde que eu vou aprender a gerenciar programa, professor? Olha, no PMBOK você encontra a definição de programa, mas você não tem lá dentro as ferramentas e técnicas para gerenciar programa. Existe um documento à parte do PMI que é utilizado só para isso. Onde é que eu vou encontrar ferramentas e técnicas para gerenciar portfólio? No PMBOK eu encontro a definição de portfólio, mas eu não encontro ferramentas e técnicas relacionadas a isso daqui não, tá? Então, são 3 documentos à parte, e o PMBOK trata só de projetos. Agora, quando ele define portfólio, a definição deixa muito claro para a gente o que é óbvio, né? O portfólio é um cara mais estratégico, e se ele é estratégico, dizer que ele tem que estar alinhado, né, às estratégias da organização, é chover no molhado. Então, isso aqui é óbvio que está certo. Aí, se a gente der uma olhadinha aqui no miolo, olha, que entre outras facilidades, visa a garantir que projetos e programas sejam analisados de modo a se priorizar a alocação de recursos. Olha, o que ele falou aqui? Ele falou que você tem que analisar projetos e programas para priorizar a alocação de recursos. Bom, priorizar a alocação de recursos é bom? É. O gerenciamento de portfólio vai te dar isso, né? Obviamente, porque é bom. Então não faz sentido até você dizer o contrário. Se ele falasse que era somente isso, talvez você encontrasse algum outro erro. Mas ele abre bem aqui a questão, ó, quando ele fala entre outras facilidades. Então, olha, sim, né? É isso entre outras coisas. Então, essa questão está certíssima. Não tenho que tirar nem pôr, não, tá? Só para relembrar a figurinha, né, em que a gente usou quando a gente estudou esse assunto lá no GPR01, beleza? Vamos passar para a próxima questão, então. Define-se programa como um grupo de operações relacionadas. Bom, que a gente vai aproveitar a teoria que a gente acabou de ver, né? Define-se programa como um grupo de operações relacionadas. Não é, né? Operação está ligada a processo. Na verdade, define-se programa como um conjunto de projetos. O que deveria estar aqui no lugar de operações é a palavra projetos. Então, define-se programa como um grupo de projetos relacionados, tá? E gerenciados de modo coordenado, com viso à obtenção de benefícios e controle que não seriam alcançados caso essas operações fossem gerenciadas isoladamente ou em separado. Olha, é a definição de programa, só que ele trocou operação por projeto, tá? Então, esse item está errado só por conta disso, ok? Próxima questão, então. As entradas do processo de criação da estrutura analítica do projeto, a nossa famosa IAP, olha o gerenciamento do escopo aí, né? Incluem o termo de abertura, a documentação dos requisitos e os ativos de processos organizacionais. Então, mais uma vez, ele cobrando aqui, olha, o conhecimento de entradas, tá? E realmente aí, de novo, a mesma ressalva que eu fiz. Para se sair bem, ou pelo menos marcar aqui essa questão com maior chance de acerto,
tem que ter pelo menos em mente a lista de processos da área. Você tem que conseguir lembrar minimamente para responder questões aí de gerenciamento de projetos. Além de entender a teoria, né? Obviamente aí entender a teoria de maneira sistêmica e consolidada, isso para mim é o mais importante, mas infelizmente para responder questão de concurso, essa decoreba dos processos de cada área, ou seja, bendita tabela 3.1, você tem que saber. Porque é a melhor forma de você responder uma questão como essa. Você não vai conseguir decorar todas as entradas, ferramentas e técnicas e saídas de cada processo, né? São 42 na versão 4 e hoje na versão 5, 47. Você não vai. É humanamente impossível, ou impossível não, né? Mas o custo-benefício não se paga, não vale a pena. Então você tem que conseguir lembrar pelo menos o seguinte: gerenciamento de escopo, processo de gerenciamento de escopo. Primeiro deles, coletar requisitos. Segundo, determinar o escopo. Terceiro, elaborar EAP. Tem que relacionar esses três caras e saber que são processos do grupo de planejamento. Quarto, processo da área escopo, controlar o escopo. E o quinto, verificar ou validar o escopo, esses dois últimos sendo processos de controle. E aí você tem que focar aqui na questão e ver o seguinte: ele fala das entradas do processo de elaboração da EAP, né? Criação da EAP. É o terceiro processo de planejamento. O que você faz antes de elaborar a EAP? Antes de elaborar a EAP, eu tive a coleta de requisitos e tive lá a definição do escopo. Tá? Então, eu tenho requisitos, eu tenho a declaração do escopo e eu tenho a EAP, tá? Mais ou menos nessa sequência. É claro que eu estou aí, de certa forma, passando um pouquinho por cima do que o guia fala aqui, porque ele diz que não necessariamente você tem que seguir uma ordem para abordar os processos e tal, mas na prática a primeira coisa que acontece são os requisitos mesmo, tá? Definir o que você precisa fazer, depois o escopo e com isso em mãos é que você vai para a EAP, tá? Na maior parte dos casos. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui em tempo de planejamento, tudo isso aqui com foco em gerar o plano de gerenciamento do escopo, tá? Então, coletar requisitos, definir escopo, elaborar EAP, três processos de gerenciamento do escopo. Na versão 5 a gente tem um processo anterior que é o planejar o gerenciamento do escopo, mas na versão 4, que é o caso aqui, né, a gente não tinha isso ainda. Bom, pega um macete, tá? O termo de abertura é um documento tão de alto nível, tão estratégico e tão, que a primeira coisa que você faz é se livrar dele o quanto antes, tá? Então, nessa sequência aqui, em que eu tenho vários processos de planejamento, termo de abertura, você vai, no máximo, ter como entrada aqui para o coletar requisitos. Quando você vai elaborar EAP, você não traz o termo de abertura para cá mais, você vai trazer a sua declaração de escopo, tá? Então, esse é um macete realmente que eu uso há muito tempo e ele de fato ajuda a responder várias questões. Termo de abertura é um cara que ele é utilizado logo no início para você fazer o plano de gerenciamento do projeto ou as primeiras partes do plano, tá? E o quanto antes você se livra dele. Esse seria um raciocínio que você poderia seguir, né, para ver que essa questão está errada. O outro não é raciocínio, né? O outro seria de fato decorar as entradas aqui do processo elaborar EAP, e que são essas aqui, né? Declaração do escopo. Veja, a declaração do escopo ela é entrada para o processo elaborar EAP. Por quê? Porque um pouquinho antes você a gerou no processo de determinação do escopo. A documentação de requisitos é a entrada para a EAP. Por quê? Porque antes você gerou lá no processo elaborar o requisito. Então é mais ou menos isso, tá? E aí aquela novela de ativos e fatores, né? Que horas são entrada, horas não são. Mas o fato é, o termo de abertura não aparece aqui mais. Se você der uma olhada no guia, você vai ver que o termo de abertura, ele aparece aqui, ó, como entrada do processo coletar requisitos, que é o primeiro processo da área escopo na versão 4. E se você for na versão 5, você vai ver que o primeiro processo da área escopo na versão 5 é o planejar o gerenciamento do escopo. Lá é esse processo que tem o termo de abertura como entrada, tá? Então a ideia do termo de abertura é essa: você pega ele logo no início, quando você começa a trabalhar na área, e o quanto antes você se livra. Gente, de novo, isso é macete.
ajuda a responder algumas questões, mas pode falhar em alguns casos, dependendo de como vem o enunciado. Mas aí não tem jeito, né? Quando o enunciado pega uma decoreba dessa, quer dizer, examinador preguiçoso, pega lá trocentas tabelas que tem no guia e aí entra ali escolhendo uma ou duas entradas e perguntando se é ou não é ferramenta ou técnica, não sei o que do processo tal, não tem muito sentido, né? Não tem muito o que explicar. Ou você decora ou então você tenta um ou outro macete, que infelizmente, né, macete nunca é infalível, mas ó, ajuda bastante, beleza? Vamos então seguir adiante, vamos para a próxima questão. Aqui a figurinha, né, de como esse processo é na versão 5, e perceba que na versão 5 o processo elaborar EAP também não tem o termo de abertura como entrada, né? O termo de abertura não é entrada para elaborar EAP não, porque ele já ficou para trás há muito tempo. Agora sim, a próxima questão, questão de número 14. O grupo de monitoramento e controle constitui-se de processos para acompanhamento, revisão, regulação do progresso e desempenho do projeto, para identificação de todas as áreas que demandam alterações no plano e para iniciação dessas alterações. Bom, grupo são aqueles 5 grupos de processos, né? Iniciar, planejar, executar, controlar. Às vezes a gente chama controlar e monitorar, né? Então essas duas palavrinhas elas estão sempre juntas quando se fala do grupo de controle. E encerrar. Então iniciar, planejar, executar, controlar / monitorar e encerrar. 5 grupos de processo. Você tem que ter uma ideia de qual é o foco desses grupos de processo. Gente, o foco do grupo de processo, na verdade, ele é concretizado na medida em que os processos desse grupo acontecem. Então é uma boa você ter uma ideia de quais são os processos daquele grupo para meio que entender exatamente o que o grupo faz, tá? É claro que o próprio nome do grupo já acaba dizendo tudo, gente. Então, qual é a máxima? Eu sempre faço os alunos de pós-MBA meio que decorarem algumas definições. Uma definição que a gente costuma decorar é: o que é controle? Olha, controle é o constante monitoramento da execução comparada ao plano, visando 3 coisas. 2 pontos. Ações corretivas, ações preventivas ou mudanças no próprio plano. Então, de novo, constante monitoramento da execução comparada ao plano, visando 3 coisas: ação corretiva, preventiva ou mudança no próprio plano. Isso é controle. Então, você faz um plano. Se a gente definir o que é um plano é um conjunto de baseline. O plano é um compromisso que eu tenho com a execução. O plano é que me diz o que eu quero fazer, o que eu pretendo fazer, né? Eu vou fazer o possível para cumprir o plano. Por isso, linha de base. É por cima dessa linha que eu vou caminhar ao longo da execução. Planejamento. E o que é execução? Execução é a simples e fiel aplicação do plano. Então você tem 3 conceitos muito fortes aí que definem o que é plano, o que é execução, o que é controle. Com isso na mão, você responde também uma pá de questões aí, um monte de questões. Então decora: o plano é um conjunto de baseline, é o que eu quero para a execução, é a linha mestra da minha execução. Por quê? Porque a execução é a aplicação do plano. Tá? Já fez o plano de projeto? Já fiz. Está pronto? Está pronto. Vamos executar? Vamos executar. O que a gente vai fazer na execução? Olha, na execução eu vou aplicar o plano. Como é que vai ser o escopo durante a execução? O escopo vai ser aquilo que está no meu plano de gerenciamento do escopo. Como é que vai ser o tempo durante a execução? É aquilo que está no meu plano de gerenciamento do tempo e assim por diante. Então, quando o enunciado fala coisas do tipo: olha, o grupo de monitoramento e controle constitui-se de processos de acompanhamento, revisão, regulação do progresso e desempenho. Acompanhar, revisar e regular, deixa eu só sublinhar essa palavrinha aqui porque talvez ela cause dúvida, né? Mas acompanhar, revisar o progresso e o desempenho do projeto é isso, né? É monitorar o que você está fazendo, é acompanhar a execução, para identificar as áreas que demandam alterações, ou seja, visando ação corretiva, preventiva ou mudança, né, nos próprios planos das áreas. Lembra que ele está falando do grupo de monitoramento de maneira genérica. Então, você falando de maneira genérica, eu estou falando do controle de tudo: controle de escopo, controle de tempo, controle de custos, controle de riscos, controle de RH. Então, olha, identificar
todas as áreas, né? Que áreas são essas? As áreas de conhecimento, que demandam alterações no plano. É isso, gente. O controle serve para quê? Olha, se eu tenho um plano e de repente durante a execução eu vejo que eu estou me afastando do plano, o que é me afastar do plano? Tenho um cronograma e estou me atrasando. Tenho um orçamento e estou gastando mais do que o que está no orçamento. Tenho um plano de RH e o João está fazendo o que era para o Pedro estar fazendo. Tudo isso é se afastar do plano, né? Em 3 áreas. Dei exemplos de 3 áreas diferentes, tá? Aí, se eu noto esse desvio com relação ao plano, eu posso fazer 3 coisas, né? Ação corretiva. O que é ação corretiva? Mantenha o plano e volte para ele. Se você atrasou, faça hora extra para recuperar. Se o João está fazendo o que era para Pedro está fazendo, para com isso e cada macaco no seu galho. E assim por diante. Ação corretiva. Tá? A ação preventiva é um pouquinho melhor, que antes que o desvio aconteça, você já toma alguma atitude. Semana que vem o João vai ter que fazer tal coisa. O João ficou doente esta semana. Você não espera a semana que vem chegar. Você preventivamente, já que você tem um plano em mãos que determina o que tem que ser feito na semana seguinte, você já toma alguma atitude. Mas aí existe a terceira vertente do controle, que é a questão da alteração, que está aqui. Ó. Posso alterar o plano? Claro que eu posso. O aluno pergunta na sala de aula: professor, o plano de projeto pode alterar? Pode. Quantas vezes? 1 milhão de vezes se você quiser. 1 trilhão de vezes. Não tem problema a alteração do plano, desde que seja via controle integrado de mudança. Quando a gente fala desde que seja via controle integrado de mudança, a gente está falando tudo. Né? Aqui já se subentende que a mudança vai passar por uma aprovação formal de todas as partes envolvidas e etc. Esse é o controle integrado de mudança, ok? Gente, então essa questão aqui, olha, ela está toda certinha, tá? Ela está toda certinha, é do que trata exatamente o grupo de monitoramento e controle. E na prática, isso significa, na verdade, o seguinte: eu tenho vários processos de controle e na medida em que eles estão acontecendo, quer seja o controle lá de tempo ou de cronograma, né, a verificação, a validação do escopo, etc., cada vez que um processo do grupo de controle está acontecendo, isso que está aqui nesse enunciado, né, estará acontecendo. Questão certa, gente, questão certinha. Vamos para o próximo item, aonde que eu encontro informação sobre isso. Capítulo 3, né, lá do Guia PMBOK, ou seção 3, logo no início, ele fala um pouquinho sobre cada um dos grupos, tá? Cada um dos grupos, do que trata cada um deles. Aí se você der uma olhadazinha rápida lá, você vai ver que isso que a gente falou aqui faz todo sentido, obviamente. Só uma consideração com relação ao capítulo 3, normalmente eu comento que o capítulo 3 é um capítulo que tem pouca informação assim para mercado, né, para gerenciamento de projetos em si. Por quê? Porque tudo que está lá acaba sendo repetido bastante nos outros processos a partir do capítulo 4. Tá? Só que para questão de concurso, tem muita banca que dá uma paradinha ali no capítulo 3 e copia, né? É o famoso copia e cola uma ou outra definição, tá? Eu sempre falo que é bom você dar uma lida no guia para ter uma familiaridade com o texto que está escrito lá dentro do guia. Mas aí você pode se perguntar: poxa, mas aí eu estou vindo atrás da videoaula justamente porque eu não quero me dar o trabalho de ler. Gente, olha só, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tudo depende do tempo que você tem, né? Para que serve a videoaula? Tenho pouco tempo, nunca vi PMBOK, quero ter um primeiro contato porque o meu concurso aí é semana que vem. Beleza, pega essas videoaulas aqui, dá escuta com uma atenção e etc. Vai te dar uma boa adiantada, né? Escuta as videoaulas várias vezes, faz anotações e etc. Vai te levar para o nível intermediário. Putz, mas eu quero fechar tudo quanto é questão de PMBOK que apareça em tudo qualquer concurso. Primeiro que você não vai conseguir. Porque para você fechar toda e qualquer questão, primeira coisa, você teria que ter bancas que elaborassem questões com enunciados autoexplicativos. E o que acontece na prática é que boa parte dos enunciados são muito mal elaborados e você perde um bom tempo até entender o que o cara está querendo perguntar. E em muitos casos você nota que nem mesmo quem elaborou a questão conhece tão bem o PMBOK assim, tá? Feita essa ressalva, e aí obviamente você já entende que você vai acabar errando uma ou outra questão, não tem jeito, mas se você quiser ficar muito bem em gerenciamento de projetos para concurso, vai ter que um dia dar uma lida no PMBOK, né? Vai ter que, num determinado dia, em algum momento, quando você tiver tempo, pegar lá o guia e dar uma folheada,
Não tem como. Não há como você estudar engenharia de software, não há como estudar governança, não há como estudar PMBOK sem dar uma lida nas principais bibliografias aqui, beleza? Dá uma paradinha, daqui a pouco a gente volta então para a próxima aula desse nosso curso de questões. Um abraço.